Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, ainda estou viajando e quero gravar esta vídeo resposta ao Clarion bem rapidinho, então vai sem a minha imagem aí mesmo. Não é a primeira vez que eu gravo uma resposta ao Clarion, nós já debatemos 3 vezes no meu antigo canal, algumas vezes nesse meu canal aqui também, e sempre tivemos boas conversas. Não será diferente dessa vez. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Um primeiro momento onde eu concordo com o que o Clarion falou, um segundo momento onde eu vou explicar a minha abordagem política, porque sempre que eu falo do PT eu também critico o PSDB e outros partidos, sempre que eu falo do Lula eu acabo falando do FHC e do Aécio, então eu vou explicar por que eu tenho essa postura, e num terceiro momento eu vou fazer uma crítica a um ponto que eu discordo do vídeo do Clarion. Vamos lá, a primeira parte que eu concordo é quando o Clarion fala que é comum o PT estar no centro das críticas, receber um enfoque maior por parte da mídia. Ele justificou o fato do PT ser mais criticado com a mesma lógica que nós ateus usamos para dizer, para explicar por que o cristianismo é mais criticado no Brasil. Bom, eu achei que tem lógica a comparação, entretanto é desproporcional. Estou falando que a proporção entre cristãos e muçulmanos é completamente diferente entre a relação de tucanos e petistas. Não é a mesma proporção, então a lógica é até a mesma, mas a proporção não encaixa, não ficou muito legal esse exemplo aí. Mas eu concordo com a lógica que ele usou e eu vou explicar isso aqui de uma maneira um pouco mais detalhada. Vamos lá, eu vou fazer uma abordagem que engloba primeiro o poder legislativo, em seguida o poder executivo. Falando do poder legislativo, vamos começar na esfera municipal. E aí nós vamos verificar se o PT realmente detém todo o poder no legislativo municipal brasileiro. Para verificar isso, vamos ver quantos vereadores cada partido possui. O PMDB é o partido que mais tem vereadores. São 7.825 vereadores eleitos pelo PMDB, 5.146 eleitos pelo PSDB, e em terceiro lugar nós temos aí o PT com 5.067 vereadores. Veja bem, o PT não é o poder hegemônico na esfera legislativa municipal. Ele está em terceiro lugar. Vamos partir para o poder legislativo estadual, são as assembleias legislativas. E aí novamente nós não percebemos uma hegemonia do PT. No legislativo estadual, quem lidera mais uma vez é o PMDB, que possui 142 deputados estaduais. Em segundo lugar, nós temos o PT, com 108 deputados estaduais, e o PSDB, com 97 deputados estaduais. Ok, vamos continuar avaliando o poder legislativo, só que agora na esfera federal. Na Câmara dos Deputados, nós já temos aqui uma inversão de papéis. O PT está na frente, pois elegeu 70 deputados federais. Em seguida, nós vemos aqui o PMDB, com 66 deputados federais, e o PSDB em terceiro lugar, com 54 deputados federais. Aqui o PT já passou na frente. E quando a gente vai observar o Senado, o PMDB assume a ponta novamente, com 18 senadores eleitos. O PT tem 14 senadores eleitos e o PSDB possui 11 senadores eleitos. Veja bem, existem vários outros partidos aí, mas eu quero me focar aí nessa liderança, nos partidos que são maiores. E o que nós percebemos no poder legislativo é que o PMDB é o maior partido. O PT está ali nas cabeças, junto com o PSDB. Entretanto, é o PMDB que lidera aí na esfera municipal, estadual, federal. Agora, eu quero fazer uma abordagem do poder executivo, que é uma abordagem um pouco mais minuciosa, porque é o poder executivo que faz a administração das verbas públicas. Então nós vamos ver aqui a quantidade de prefeitos eleitos em cada partido. E mais uma vez, vamos perceber uma hegemonia do PMDB, com 1.024 prefeitos eleitos. É um número bastante alto. Em segundo lugar, bem atrás aparece o PSDB, com 702 prefeitos eleitos, e o PT, lá em terceiro lugar, com 635 prefeitos. Só que tem um pequeno detalhe aqui. O PT detém a Prefeitura de São Paulo. Então, por mais que ele tenha cerca de 400 prefeitos a menos que o PMDB, o PT administra uma quantidade maior de receita. Esses prefeitos do PT acabam administrando mais dinheiro, porque a Prefeitura de São Paulo traz uma quantidade muito grande de receita. Então, tem muito dinheiro nas mãos do PT na esfera municipal. Você vai verificar aí que são cerca de 70 bilhões de reais administrados pelos prefeitos do PT.
Em segundo lugar, nós temos o PMDB com 52 bilhões de reais e o PSDB com 40 bilhões de reais. Agora vamos para a esfera estadual, poder executivo estadual. Vamos perceber novamente uma hegemonia do PMDB, que elegeu 7 governadores. O PT elegeu 5 e o PSDB empatou no terceiro lugar aqui com 5 governadores. Mas é aí que chega a cereja do bolo, que é o poder executivo federal. Quando você fala de tributação, quando você fala de dinheiro, de receita administrada por políticos, sabemos que a maior parte dessa grana fica nas mãos do poder executivo federal. Por exemplo, em 2015, o Brasil arrecadou cerca de 2 trilhões de reais. Não confunda a arrecadação, não confunda essa receita com o PIB. O PIB é o resultado de toda a movimentação. E essa receita aqui diz respeito aos tributos que foram arrecadados. Desses 2 trilhões, cerca de 65% fica nas mãos do governo federal. Isso aí dá entre 1,2 e 1,3 trilhões de reais. Preste bem atenção. De tudo que você paga de imposto, cerca de 65% fica na mão do governo federal. Além desses 65% que já ficam administrados pelo PT através das mãos da Dilma, você tem que lembrar que o PT também possui 635 prefeituras, incluindo a Prefeitura de São Paulo, e também possui 5 governadores estaduais. Então eu não me surpreendo quando eu vejo a mídia e as pessoas nas redes sociais cobrando mais do PT, porque esse partido administra mais de 70% de todos os recursos arrecadados através dos nossos impostos. Tudo bem que na esfera legislativa o PT não é o maior partido, mas na esfera administrativa, que é a principal válvula de corrupção, o PT é de fato o maior partido, é o que detém a maior parte do dinheiro sendo administrado. Então é normal que tenha ali sim uma cobrança maior sobre o PT. Entretanto, eu acho normal que a mídia e que as pessoas nas redes sociais façam essa cobrança diferenciada. Mas eu não acho normal que a justiça faça uma cobrança diferenciada. Quando nós falamos do sistema judiciário, não importa se é um membro do PSDB, se é um membro do PT, do PMDB, ou se é um membro do PRB, se é um membro do PPS, do PTB, se é um partidinho pequeno, não importa. A justiça não pode cobrar mais de um e menos do outro. Ah, porque é um partido grande, eu vou ser mais severo. Não existe isso para os olhos da justiça. Então já expliquei por que eu acho comum que a mídia e que as pessoas nas redes sociais façam uma cobrança maior sobre o PT. Eu vou dizer por que eu sempre falo do PT, do PSDB, sempre coloco o nome de toda essa galera junto. Porque já está mais do que claro que esquemas de corrupção e o nome de pessoas do PT, do PSDB, grandes ícones ideológicos de vários lados diferentes, eles estão ligados com as mesmas pessoas e eles possuem o mesmo modus operandi para elaborar e para executar esses esquemas de corrupção. Apesar do PT estar no centro do poder, ele não é o único detentor do poder e não é o único que usa desses esquemas. E eu não estou interessado apenas na corrupção dos maiores. Eu estou interessado na limpeza do sistema como um todo, porque se o PT hoje é o maior partido e ele está dentro desses esquemas sujos, amanhã o PT pode perder esse poder e um outro partido pode assumir o lugar do PT e continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Tá? Aí é trocar 6 por meia dúzia. Quando eu penso no problema, eu vejo a centralidade do PT, mas não enxergo o PT como o fundador da corrupção. Eu vejo que outros partidos no lugar do PT podem e farão exatamente a mesma coisa. Então o meu problema não é com o partido, não é com o técnico que está no comando do time. A minha criticidade se volta para as regras do jogo e para as brechas que abrem margem para esquemas de corrupção. Então sempre falo aí de reformas no sistema eleitoral, reforma na arrecadação de verbas para campanhas eleitorais, no sistema tributário, vários tipos de reformas estruturais que vão melhorar a saúde política de dentro para fora. E agora vamos para a parte do vídeo que eu discordo do que o Clarion falou. Pode ser que eu tenha entendido errado e o Clarion deve me corrigir se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mas o vídeo dele deixou a entender que os únicos fanáticos no cenário político brasileiro são os petistas. Diga-se de passagem, é um tipo de postura que eu nunca imaginei que o Clarion fosse ter. Porque fanatismo político não é exclusividade de petista.
Vai falar do Bolsonaro para você ver o tanto de fanáticos que vai aparecer. O cara está sendo idolatrado pelas pessoas. E toda idolatria parte de um fanatismo. Vai lá ver se não tem fã do Bolsonaro falando em intervenção militar, falando em pegar em armas para defender a nação. Quer pessoa mais fanática do que anarcocapitalista? Também tem fanático anarcocapitalista. Tem esses conservadores de viés religioso que também são muito fanáticos, que estão aí na bancada evangélica tentando implantar uma teocracia no Brasil. Cara, isso aí também é um foco de fanatismo extremamente preocupante e ameaçador para as liberdades individuais no Brasil. Mas aí o Clarion disse no vídeo dele que esse negócio de pegar em arma e fazer revolta civil é exclusividade de petista. Não é exclusividade petista, mas existem pessoas de oposição atacando o governo que também estão falando em pegar em armas. Recentemente eu vi um hangout aí dos Cavaleiros de Jesus, lá com o ClickTime, com o Brasileiro de Aço, com o Maro Filósofo, toda uma patotinha lá falando em pegar em armas, fechar portos, aeroportos, destruir linhas férreas, fazer revolta civil. Cara, eles estão falando em pegar em armas de maneira legal e ilegal para defender seus interesses. Não é apenas pessoas pró-governo, pró-Lula, nessas viuvinhas do Lula que estão falando em pegar em armas. Na oposição tem gente que também está falando disso. Tudo bem, eu sei. Esses caras eles não têm coragem de fazer o que eles falaram. ClickTime, excluiu o vídeo quando viu a iminência aí da Polícia Federal bater na porta dele. Excluiu o vídeo sim. Esses caras do Hangout não têm coragem de pegar em armas. Mas tem muita gente que estava assistindo o vídeo deles ali que tem coragem de pegar em armas e fazer a revolta civil que eles estavam planejando lá no Hangout deles. Em suma, o que eu quero mostrar aqui é que todos os contextos ideológicos oferecem os seus fanáticos. O Clarion vacilou ao limitar a ideia de fanatismo aos petistas. Se eu tiver interpretado errado, fica aí a responsabilidade do Clarion explicar melhor o que ele quis dizer, porque eu entendi isso. E bom, tá aí. A mensagem que eu tinha para hoje era essa. Forte abraço a todos e falou!